diferentes altitudes, tipos de solo, zonas climáticas, ela rapidamente, facilmente se disseminou por diversas partes do mundo. Existe muita discussão, muita controvérsia sobre a classificação das espécies desse gênero aí, cannabis, tá? É um consenso geral de que engloba 3 espécies mais conhecidas que muitos de vocês já ouviram falar, né? A cannabis sativa, a cannabis indica e a cannabis ruderalis. A cannabis sativa ela é mais comum, gente, em regiões mais equatoriais, né? Ela tem uma copa mais estreita e atinge alturas maiores. As folhas da cannabis sativa, elas têm uma tonalidade mais verde claro, elas são finas, são compridas, e usuários recreativos dessa espécie referem que os efeitos psicoativos dessa variedade, em geral, são mais estimulantes. A cannabis indica, ela é mais adaptada a climas mais temperados, ela é mais compacta, mais baixa, mas ela tem a copa mais robusta, tá? As suas folhas são mais escuras, mais verde escuras e mais largas também. E os usuários recreativos dessa variedade referem que os seus efeitos psicoativos são mais sedativos. E a cannabis ruderalis é considerada a espécie mais selvagem, digamos assim, de todas, que suporta as regiões, as condições climáticas mais adversas, e talvez por isso ela seja a espécie menorzinha, a mais baixinha de todas. E essa variedade geralmente tem baixo teor de THC, e usuários recreativos dessa variedade referem que ela tem pouco efeito psicoativo. Eu contei essa história toda aí para vocês, e expliquei como se apresentam as principais características de cada variedade da cannabis, mas é muito importante que fique claro para vocês que, apesar dessas espécies aí terem sido socialmente, culturalmente, fortemente assimiladas, elas significam, gente, apenas uma classificação teórica, com quase nenhum efeito prático consistente para a gente. Ao longo da história, tiveram tantas cruzas genéticas entre as variedades de cannabis, as espécies de cannabis, que a gente tem milhares de espécies híbridas. Então é impossível hoje a gente afirmar, do ponto de vista técnico, que uma determinada variedade de cannabis é sativa e indica ruderalis com base apenas em características morfológicas, como vocês estão vendo aqui. Tá? E também é equivocado a gente pressupor que uma determinada espécie de cannabis, só pelo nome, vai apresentar um determinado efeito psicoativo, né? Considerando-se esses nomes fantasias, né, que frequentemente a gente ouve falar. E que muitos produtos à base de cannabis acabam se utilizando disso, né? Vocês também devem ter muitas dúvidas em relação ao tal do hemp, do cânhamo, né? Aqui no nosso país a gente conhece como cânhamo, mas internacionalmente é conhecido como hemp. Hemp, cânhamo, é uma espécie diferente de cannabis? Gente, culturalmente convencionou-se chamar de hemp as variedades dessa planta que caracteristicamente tem um alto teor de fibras. Olha como é comprido aqui o caule aqui do hemp. E baixas quantidades de THC. Então o hemp se tornou uma convenção legal. Dependendo da normatização, da legalização de cada país, considera hemp espécies de cannabis que tem menos que 0,2% ou que 0,3% de THC. Na União Europeia, por exemplo, o hemp pode conter no máximo 0,2% de THC. Nos Estados Unidos, no máximo 0,3% de THC. Tá? Então, hemp é mais uma convenção legal para a gente hoje do que propriamente uma espécie diferente de cannabis, tá? O que é importante vocês entenderem dessa variedade de hemp? O hemp tem um fortíssimo potencial industrial, gente. Essa fibra, que é derivada do hemp, ela pode ser utilizada na confecção de papel, de tecidos, de plástico, de tijolo para construção civil. As sementes do cânhamo, gente, pode ser utilizada como suplemento alimentar, na confecção de cosméticos. Do cânhamo também a gente pode
só complementando aqui, as sementes também têm uma rica fonte nutricional, um equilíbrio muito interessante de ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6. Do cânhamo também a gente extrai primariamente o canabidiol, né, para confecção de cosméticos e também de medicamentos, tá? No entanto, vocês têm que estar cientes que quando se considera essa variante, né, para a produção de medicamentos, é importante estar atento a dois aspectos. Em geral, essas variantes elas apresentam um perfil quantitativo e qualitativo mais limitado de canabinoides e terpenos, quando comparado a outras quimiovariantes da cannabis, que tem maior teor de THC, que tem maior teor de outros canabinoides menores, que tem um perfil mais amplo e complexo de terpenos. E mais para frente vai ficar cada vez mais claro para vocês a importância disso, da gente ter uma maior riqueza, uma maior complexidade, uma maior presença de todos os canabinoides e terpenos dessa planta. A gente vai trazer para vocês o conceito do efeito em comitiva, do efeito em Torrey, tá? Que realça, que potencializa os efeitos terapêuticos dessa planta. Um outro aspecto muito importante para vocês terem em mente é que hemp apresenta um alto poder fitorremediativo. O que é isso? É uma grande capacidade dessa planta aqui de remover toxinas do solo, incluindo metais pesados, pesticidas, herbicidas, solventes. A gente até citou lá na apostila, espero que vocês estejam acompanhando, que é um excelente complemento aqui das nossas aulas, que uma das demonstrações mais dramáticas do potencial fitorremediador do hemp foi uma pesquisa realizada no final dos anos 90 por uma empresa chamada Phytotech. Eles cultivaram hemp em áreas que foram extensamente contaminadas pelo acidente nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia. E os resultados foram contundentes. O hemp, o cânhamo, é uma das plantas de maior potencial fitorremediador que existe. Por isso, gente, é tão importante a gente saber a procedência do hemp que a gente prescreve para os pacientes, tá? A procedência do cânhamo, dos produtos à base de cannabis que a gente utiliza como medicamento. Nos últimos anos, aconteceu uma verdadeira avalanche de produtos à base de cannabis no mercado. E, infelizmente, né, a falta de comprometimento, de transparência de muitos fornecedores com relação à origem, ao controle de qualidade do hemp e seus produtos, pode colocar em risco, sim, a saúde dos nossos pacientes. A gente comentou na aula do Harry, na última quarta-feira, né, que o FDA ele faz varreduras frequentes, né, nos produtos à base de cannabis que são comercializados nos Estados Unidos, e com frequência se encontra produtos que estão contaminados por metais pesados ou produtos que dizem conter quantitativos de CBD que não contém. Então, a gente quer trazer essa conscientização para vocês aqui do que significa hemp, tá? E esse é um problema, como a gente trouxe, né? Não é só dos Estados Unidos, é um problema global, tá? Vários autores têm alertado sobre esse problema de contaminação dos produtos à base de hemp, e a gente tem que ficar muito atento a isso.